Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Vamos lá, galera. Bom, um bom dia a todos. Faltando poucos dias para o nosso primeiro seminário de neurociências. Eu queria falar alguns minutinhos aí para poder fazer alguns insights. Primeiro da minha fala, obviamente, e da quantidade de conteúdo que nós vamos ter lá, tá? Algumas pessoas estavam me perguntando, David, comparar o cérebro humano e relacionar o que ele tem em comum com os computadores. Sim, é exatamente isso, um pouco da minha fala que vai ter lá, tá? Para a gente ter um pouco aí de analogia, um pouquinho de gostinho de que nós vamos aprender lá, ou pelo menos o que a gente vai correlacionar. Vocês já pararam para pensar que o nosso cérebro humano, ele está sendo programado o tempo todo? Sim, ele está sendo programado o tempo todo. Como ocorre na computação? Ao longo dos tempos, a gente tem ensinado as máquinas. E esse ensinar as máquinas tem causado algumas melhorias bastante significativas no nosso processo produtivo. Por isso a gente chama de quarta revolução industrial, em alguns casos. Mas a gente ainda, em alguns momentos, não está conseguindo dimensionar e usar esses dois mundos, né? A gente está sendo bombardeado por uma série de informações o tempo todo, o dia todo e a cada momento. Só que, o que acontece? A gente, muitas vezes, essa sobrecarga de informação faz com que a gente produza menos. Então, como a gente pega essa chuva de informações, essa chuva de processamento e de programação que está vindo de fora para o nosso cérebro e faz a máquina trabalhar para a gente? Então, existe uma série de recursos para isso, que hoje, infelizmente, a maioria das empresas não usufruem desses recursos, tá? Então, basicamente vai ser fazer essa correlação, como funcionam os neurônios artificiais, e como a gente junta esses dois mundos para a gente ser mais produtivo no dia a dia, tá? É importante dizer que quando eu falo de programação, eu estou falando de programação mesmo, tá, pessoal? Nós programamos nossos filhos o tempo todo, quando a gente está educando, quando a gente está repetindo informações. O próprio fato de ser a palavra alienar significa que você está sendo programado para algo. Então, a gente precisa, e obviamente o seminário vai ensinar você a entender o que está acontecendo dentro do seu cérebro, e se você entender o que está acontecendo dentro do seu cérebro, você vai conseguir raciocinar de uma certa forma que você vai falar, opa, essa informação é útil para mim, e a outra informação não é útil para mim. Então, você vai começar a se auto-ensinar, se autoconhecer primeiro, para depois não dar muita atenção para esse volume de informações que são inúteis hoje, que acabam sendo invadidas dentro do nosso cérebro, tá? Então, é um convite para quem ainda não se inscreveu no primeiro seminário de neurociência, tá? Eu tenho o link aí, obviamente, na página da FBH, vou jogar o link aqui no texto que está passando da live aqui, mas só para vocês terem ideia, tá? A gente está falando que a gente vai ver lá como a mente funciona e como gerenciá-la. E como é que a gente lida com esses desafios? Obviamente o foco vai ser saúde, mas isso se aplica para qualquer coisa, para qualquer transformação na sua vida, tá? A questão da ansiedade, essa coisa que a gente está tomando o tempo todo, né? Então, a gente vai ter o Arthur lá falando sobre isso, bastante legal. Talk show, a gente vai ter talk show, a importância dos estudos das emoções, e principalmente nessa era da transformação digital, então vai ser uma coisa bem legal, tá? Para quem trabalha, quando a gente está dentro das instituições, a gente está lidando com pessoas, pessoal. Então, a gente falando aí, indo para do lado de RH, se a gente está lidando com pessoas, nós temos que gerenciar um pouco aí, não só as ansiedades, mas sim como o ambiente tecnológico está ajudando essas pessoas a ficarem mais produtivas e menos sobrecarregadas no mundo em que a gente tem que fazer mais com menos, tá? Então a gente vai ter o Lepeira falando do neuromarketing também, tá? Então como é que a gente usa isso para alavancar o negócio, tá? Então, a Alessandra Sade vai falar sobre como ajudar a gerir suas emoções, né? Pegar a neurociência.
mais um talk show de neurobusiness, né? Então, pega o poder do cérebro aí e coloca isso no negócio de saúde, pessoal. Vamos usar isso, tá? Vamos fazer isso a nosso favor, tá? Temos o Eduardo também que vai falar um pouco. A busca do conhecimento e sabedoria pelo Pedro Calabres, o sócio-diretor da Neurovox, empresa excepcional também. E o Alberto Leite, claro, né? Um assunto que está bem quente hoje, as pessoas, a grande maioria ainda não usa isso dentro do ambiente de trabalho, que é o design thinking, né? Que é o processo criativo do cérebro, tá? Então é importante que a gente também entenda um pouco disso. E tudo isso vai ser em um dia. Ou seja, eu poderia resumir hoje dizendo que no dia 4 de dezembro, Frei Caneca, às 9 horas, nós vamos programar o seu cérebro. Ok? E o que eu poderia adicionar aqui um pouco mais? A grande expectativa desse seminário, obviamente, para nós, é que a gente consiga unir tudo isso num único dia, obviamente, né? Que a gente consiga aí passar um pouco dessa nova era, né? Então, assim, quando vocês entenderem que nós estamos ensinando as máquinas o tempo todo, mas que, na verdade, é elas que estão nos ensinando, e que isso não é saudio para o cérebro, vocês vão começar a tomar alguns cuidados, tá? Uma pessoa me perguntou esses dias assim, pô, David, por que você desativou a notificação do seu WhatsApp? É simples. Toda vez que eu via aquela mensagenzinha ficando azul, meu cérebro inconscientemente dizia, você tem que responder, você tem que responder, você tem que responder, você tem que responder. Agora que eu desativei, é tudo cinza. Então, se é tudo cinza, eu vou responder quando eu conseguir responder. Então, eu programei meu cérebro agora para fazer exatamente isso. Então, nesse dia, vocês vão sair capazes de se autoprogramar. Cérebro e entender como as máquinas podem fazer aquilo que eu considero de inútil para que você fique processando o tempo todo. Tá? Foi esse o tempo em que a gente conseguia informações suficientes para tomar uma decisão sem a máquina. Hoje não dá no mundo digital, nessa transformação, a gente realmente não consegue mais ter esse tipo de atitude, tá? Então, nós vamos ter lá como usar a inteligência artificial a nosso favor, como demandar a sua área de tecnologia para poder pedir exatamente o que você precisa para desafogar no dia a dia, seja seu, do seu time ou de toda a organização. Temos já, sim, estou falando que hoje, dentro das instituições, nós temos recursos e tecnologias já para então, nós vamos usar exatamente isso que existe hoje dentro das instituições, não estou falando de tecnologias avançadas e tudo mais, para que a gente transforme isso em algoritmos, obviamente, de informação, para que eu tenha menos demandas do meu cérebro e fique um pouco menos, obviamente, ansioso e menos cansado mentalmente, tá? Então, repito o convite, dia 4, 9 horas, Frei Caneca, eu espero vocês lá para receber exatamente essa chuva de informações e de programação para o seu cérebro. Obrigado a todos e até mais.